Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que se encontrem. Bem-vindos a mais um episódio da Buzzword Baking Industry. O meu nome é João Teles. Antes de começar o episódio, gostaria mais uma vez de agradecer a todas as pessoas que ouvem, que vêm o Buzzword e têm apoiado o nosso projeto. Deixem uma mensagem, por favor, subscrevam, comentem e partilhem. Hoje fechamos um ciclo de 3 episódios sobre cripto, onde tivemos um trader, um CEO e hoje temos um advogado. Talvez não, com certeza o mais jovem é convidado, mas como vão perceber, a idade não significa nada. Posto isto, é com muito gosto que vos apresento o nosso convidado, André de Gandara Gomes, advogado de Direito Fiscal e Criptoativos, e o André apresenta-se desta forma. Da casta de 96, vem da outra margem do Tejo, quis como qualquer miúdo que gosta de futebol, ser jogador de futebol. Esteve indeciso entre o jornalismo e o direito, optou pelo segundo, levado pelo romantismo da profissão e pela sua paixão em resolver problemas. Não se arrependeu, mas sempre que recebe no seu e-mail o Money Stuff de Matt Levine, hesita. A vida de leitor, na adolescência, é essa Kundera, os aforismos de Nietzsche. Mais tarde descobriu contos de Jorge Luís Borges e diz, até ver, que é o seu autor favorito. No entanto, o livro que sempre recomenda é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Gosta de hip-hop, Kendrick Lamar, Young Glenn e Prof. Jam são os seus preferidos. Nos tempos livres, jiu-jitsu brasileiro, que lhe trouxe uma fratura no joelho e fez com que deslocasse a clavícula. Gosta de jogos, cinema, viagens, criptoativos e cultivar o ócio, algo que considero muito importante. Bem-vindo, André. Muito obrigado, João. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por me trazeres também aqui o podcast, sendo o mais novo, também caminho sobre os ombros dos gigantes que já por aqui passaram e também como espectador do podcast, agradeço já o convite. Não, eu é que tenho que agradecer, porque sei, hoje é um dia muito complicado para ti e teres-nos dado este tempo para participar. Seja bem-vindo, espero que gostes. Vamos então começar. Vamos começar, como se costuma dizer, pelo princípio. Quem é o André fora da leitura, fora do direito? Quem é o André? Exato. Eu tenho só que fazer aqui um disclaimer, que enfim, à semelhança dos outros que já por aqui passaram, que qualquer coisa que eu diga relativamente, em particular, estar a abordar criptoativos, para além de não ser, enfim, assessoria ou aconselhamento financeiro, qualquer visão sobre o tema será apenas imputável e não a qualquer entidade que esteja relacionado. Muito obrigada. Mas quem é o André? Eu acho que, enfim, é difícil sempre definir uma pessoa, não é? Eu acho que o André é um tipo absolutamente normal. Não sei se alguma vez foi dito. Eu acho que sou parecidíssimo a qualquer outras pessoas. Tenho gostos distintos. Alguns talvez mais de nicho, como por exemplo o jiu-jitsu, talvez até o hip-hop dentro, enfim, do ramo já da não é direita, nicho, o hip-hop, portanto o jiu-jitsu já está mais que massificado em termos da sociedade, não é? Gosto de ler, também gosto ainda hoje em dia de jogar futebol e gosto às vezes de não fazer simplesmente nada, que acho que também é muito importante, sobretudo após períodos de stress também descansar e estar com a família e com a namorada. Também concordo. André, para nós um dos temas mais importantes é saber quem é a pessoa, obviamente, mas também perceber um pouco o percurso escolar, académico e também o profissional. André, se tu pudesses partilhar connosco, como é que eras bom aluno, como é que foi todo o teu percurso escolar? Sim. Marrão, eras marrão. Um bocadinho. Está não mal nenhum. Eu vou dizer que era pouco marrão para parecer bem, mas era efetivamente muito marrão. Enfim, fiz a secundária na Margem Sul, na Escola Secundária Manuel Cargaleiro, e depois, como estava indeciso entre o jornalismo, acabei por me candidatar a Direito, e, enfim, por razões já explicadas, e entrei na Clássica, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fiz lá todo o meu percurso, acho uma ótima escola para quem quiser seguir Direito. Na altura estava bastante indeciso, quando acabei a licenciatura, quais eram as áreas que eu mais gostava. Gostava de 3, 4 áreas bastante e, portanto, antes de decidir quais eram as áreas já agora? Sim. Gostava muito de societário, gostava muito de laboral, gostava muito de direito fiscal, que foi a área que acabei por seguir, e gostava muito de direito administrativo numa fase inicial.
e Direito Constitucional quando comecei. Depois, enfim, como estava indeciso do que é que queria seguir e tirar no mestrado, comecei a trabalhar e depois a apalpar e a ter skin in the game, digamos assim, em termos de prática destas áreas, e em particular senti mais atraído pelo direito fiscal, que me seduziu, porque acho que tem aqueles componentes de problem solving mais evidentes que noutros sítios. Mas lá está, é uma questão de gosto pessoal. Como é óbvio. Como é que foi quando terminaste a tua licenciatura? Fizeste o mestrado? Não, acabei por adiar o mestrado, tive para fazê-lo na altura do Covid, tive para fazer um LLM lá fora, em International Tax. Já estava bem encaminhado, no sentido em que já tinha tirado a certificação do IELTS, estava mesmo a preparar a candidatura. Depois, na altura, deu-se o Covid, eu acabei por adiar. Depois Leiden também acabou por não abrir naquele ano os cursos de International Tax, e, enfim, abriu o Oxford, mas estava num regime estranho de... tinha-se as aulas de forma telemática, portanto tínhamos a ser através do Zoom ou afins, e eu decidi pausar um bocado a ideia do LLM. Depois comecei a trabalhar e as coisas foram... Podes-nos falar um bocadinho sobre o teu percurso, ainda jovem, profissional, porque eu depois quero fazer aqui o link com o tema do episódio. Sim, claro. Portanto, enfim, fiz um estágio rotativo, depois, como disse, acabei por estar mais dedicado à fiscalidade. Enfim, a temática com os criptoativos surge antes até do percurso profissional. Eu, quando estava na faculdade... Ou seja, tu começaste a ter a relação com os cripto... Sim, foi como... Fala-nos um pouco sobre isso. Foi como hobby, enfim, tem sido sempre como hobby. Até tenho de dizer isto por questões fiscais, senão estou a brincar, mas foi como hobby por volta de 2016. Eu ainda era aluno, estava no segundo ano da faculdade. Foi quando eu li o white paper da Bitcoin e depois passei para o white paper da Ethereum, e na altura tinha fascínio, mas confesso que não percebia tanto talvez da poda como hoje em dia, porque, como é óbvio. Porque ao longo dos anos acaba-se por ter mais informação. Isto era sempre uma perspectiva de hobby. Quando terminei a faculdade em 2018 e comecei a trabalhar, enfim, já ia acumulando alguns capitais e, portanto, decidi meter, passo a expressão, as mãos na massa e comprar criptoativos, perceber um bocado mais a dinâmica do mercado, o próprio, como eu gosto de apelidar, o zeitgeist das coisas, portanto, o sentido dos tempos, da narrativa do mercado. Porque nós temos aqui uma audiência muito variada, pode-nos quase dar uma ideia, como é que... Imagina que alguém hoje está a ouvir o nosso podcast, não é? E de repente diz, quero investir. Como é que foi a tua entrada? O que é que tu fizeste? Nos podes passar esse tipo de mensagem? Sim, enfim, eu não tenho educação, por exemplo, de economia ou de gestão. Acho que providencia mais ferramentas para quem perceba de investimentos. Portanto, acho que no mercado dos criptoativos, quando comparado, chamemos assim, às finanças tradicionais, também as mesmas métricas não se aplicam. Portanto, muitas vezes quando se fazem investimentos em stocks ou enfim, instrumentos financeiros derivados, por exemplo, nos instrumentos financeiros derivados utiliza-se muitas vezes no cálculo Black-Scholes Method. Quando se fazem, por exemplo, stocks ou ações, faz muitas vezes uma avaliação da própria empresa, dos fluxos de caixa, distribuições de dividendos e afins. No mercado de criptoativos estamos a falar de um comprimento de onda totalmente distinto. É quase como se costuma dizer, por feeling. Não, acho que não. Há diferentes métricas. Acho que é um mercado mais dotado de determinadas narrativas que influenciam mais o preço. Acho que em determinadas posições, e felizmente vem a regulação para combater isso, há muita prática de abuso de mercado. Isso é muito importante. Seja através de, por exemplo, tweets em que é possível influenciar o preço de um determinado criptoativo. Temos uma pessoa com uma grande margem, enfim, no mercado que consegue... enfim, ter o alcance e não só influenciar o próprio preço do ativo, uma maior procura. Ou seja, imagina que este tipo de podcast, por exemplo, eu tinha aqui algum interesse e dava aqui uma indicação, apesar de não ter uma expressão de milhares, mas isto podia influenciar com que alguma... Sim, por exemplo, enfim, não quero saltar partes, mas por exemplo, no contexto do MiCA, o Marketing Crypto Assets Regulation, que visa regular, enfim, muitas dessas temáticas. Um dos temas, precisamente, em que se toca, e isto é público, até porque há um lawsuit por trás disto, é na apelidada cláusula Elon Musk, por causa dos tweets a respeito da própria Bitcoin, da Dogecoin, que são um tipo de criptoativos. Sim.
Já lá vamos. Claro, e como tinham pouca liquidez, eram fáceis de influenciar. No caso da Bitcoin não, mas até da Dogecoin. Bom, então, diz-me qual é o teu dia-a-dia de uma pessoa que está na área das criptoativos e está na parte fiscal. Como é que é o teu dia? Como é que és contactado? Como é que tu preenches as tuas horas de trabalho? O dia é longo sempre. Enfim, a minha prática é sobretudo fiscalidade. Acho que fui bafejado pela sorte porque apareceram sobretudo private clients, criptoativos. Ou seja, private clients para clientes privados. Sim, pessoas singulares. Às vezes a gíria escapa. Sim, exatamente. E muitos deles vieram também porque em Portugal montou-se, enfim, em parte por ter sido vendido como um paraíso fiscal dos criptoativos, que não é verdade, para 2023, montou-se aqui um ecossistema de muitas pessoas singulares, com muito capital, precisavam de aconselhamento jurídico e fiscal. Muitos deles às vezes querem conforto para coisas corriqueiras do dia-a-dia, de contratos, etc. Outros têm estruturas montadas mais sofisticadas. E portanto, como eu já tinha enfim, digamos, track record, mas sem nenhum pedantismo de conhecer os criptoativos e sobretudo de falar a linguagem deles, em termos de, por exemplo, um cliente aparecia e dizia: eu faço arbitragem entre plataformas descentralizadas. Se calhar para a maior parte das pessoas não se percebe. Embora eu não faça arbitragem em plataformas descentralizadas, eu sei o que é o fenómeno. Sim, claro. E percebíamos, eu e outros colegas de equipa, naturalmente. Então, podes-nos dar uma explicação do que é isso? Sim. Eu tenho de tomar alguns baby steps antes de explicar os restantes. Mas, enfim, a arbitragem, enquanto fenómeno económico, é a exploração do mispricing entre dois mercados. No fundo é isto. Num determinado mercado, temos um ativo que tem um determinado valor, por exemplo, um criptoativo, e no outro mercado tem outro valor. Pronto. Em plataformas descentralizadas, não sei se vocês vão saber como é que funciona, vou explicar assim. Explique, não é para mim que está a falar. Claro, naturalmente. Portanto, na blockchain há umas coisas apelidadas plataformas descentralizadas. Há quem prefira, na verdade, o termo não custodiais, porque, enfim, o conceito descentralizado ainda é muito controverso. Em que, no fundo, são linhas de código chamemos-lhe de smart contracts, em que o utilizador vai à blockchain, abre, por exemplo, a página da web, conecta ao wallet e decide trocar dois criptoativos. Estas plataformas descentralizadas, contrariamente, fazendo aqui o paralelismo com ordens de compra, por exemplo, nos bancos, não funcionam através de um order book. Portanto, nos bancos temos o Abel, que decide comprar 100 ações de uma determinada empresa, e temos o Bento, que decide vender 100 ações de determinada empresa. O banco acaba por servir de um intermediário que casa estas duas ordens, mediante o preço que eles disseram. Nas plataformas descentralizadas, tipicamente, embora algumas tenham já uns fenómenos de order books, mas tipicamente elas funcionam com algo distinto, que é os AMMs, que é Automatic Market Makers. Estes AMMs são, no fundo, subjazem estes AMMs aquilo que são as liquidity pools, ou pools de ativos. Tipicamente compostas por pares, pensemos, é tecnicamente errado, mas acho que vai ajudar as pessoas a perceberem, pensemos numa piscina de bitcoins e de Ethereum, e estes AMMs o que funcionam é que é aplicado através de uma equação, estas trocas, que é o que chamam Constant Function Market Making, que é no fundo x versus y dá um determinado Q. E este Q é sempre constante em todas as trocas. Portanto, no exemplo lá atrás, que eu estava a dizer, em que já não me era o Abel Subento, se dirigia a uma página da web, conectava ao wallet e tinha, enfim, acesso a esta pool de ativos para troca, ele colocava, imaginemos, Bitcoin na pool e tirava Ethereum da pool. O que é que acontece? Como temos este AMM que funciona com a constante, qualquer troca terá de sempre manter a constante. Imaginemos que a constante é 100. Qualquer troca entre ativos da Bitcoin e da Ethereum vai ter de manter os 100. O que significa o seguinte: quando há menos liquidez de um determinado ativo, mais custoso vai ser para obter esse ativo. Imaginemos que a pool está desregulada e que, para efeitos deste exemplo, a Bitcoin e a Ethereum têm o mesmo preço de um euro, $1. Imaginemos que, neste momento, portanto, tínhamos uma pool de ativos de 20 ativos, passamos a ter 5 de Ethereum e 15 de Bitcoin. Como é mais custoso obter Ethereum, o que é que acontece? Há determinados players, muitos deles até bots, que identificam este tema. Porquê? Porque eles vão conseguir fazer o funding da pool através de Ethereum, nestas trocas, e ir buscar o Bitcoin a um preço que de mercado é menor face àquele que é do AMM. Se nós quisermos, para simplificar,
nós temos uma espécie de preço artificial da própria liquidity pool consoante os pares, depois temos o preço de mercado natural dos criptoativos. E o que eles fazem muitas das vezes é trocam o criptoativo de Ethereum, vão buscar a Bitcoin, acabam por equilibrar a pool, porque isto é uma data de agentes em concorrência, e através desta arbitragem conseguem vender depois em centralized exchange ou noutras plataformas e cristalizar os ganhos noutro criptoativo ou mesmo em Bitcoin, neste exemplo que eu dei. Isto é um bocado mais complexo de explicar se não ter aqui a calculadora à frente, Claro. mas no fundo é isto. Ok. Vamos então voltar aqui ao princípio, que é, tu falaste na blockchain, Bitcoin e Ethereum. Podes-nos dar-nos uma explicação, uma designação simples destes termos? Sim, até porque não sou programador, portanto isto vai de forma muito simples. Enfim, estes 3 termos são interessantes. O da Ethereum se calhar eu deixo para o final, e começo pelo da blockchain, para ser mais fácil. A blockchain é nada mais, nada menos que uma base de dados compartilhada de registro de transações. Por exemplo, eu faço uma transação para o João, determinados, no caso da Bitcoin, mineradores validam a transação, ela entra nessa cadeia de blocos, daí o termo blockchain, e portanto de forma encadeada, desde o início dos tempos das transações, a nossa transação passa a fazer parte desta blockchain, deste registro de transações. O caso da Bitcoin, enfim, é um protocolo que utiliza também a blockchain, utiliza no fundo aquilo que é a DLT, ou enfim, o registro descentralizado de armazenamento de informações, neste caso de transações, e a Bitcoin funciona, enfim, em contraste, por exemplo, com o Ethereum, a Bitcoin funciona apenas num prisma o protocolo Bitcoin funciona apenas num prisma de transferência de valores. Portanto, há um exemplo que eu gosto de recordar, portanto não é meu, portanto louros para o autor, que é enfim, há um senhor muito conhecido, que é o Saifedean, um economista, que ele tem um livro, enfim, da Bitcoin, em que explica muitos dos processos de Bitcoin, se quisermos, para dummies como nós. Sim. E ele dá um exemplo de como é que a blockchain e a Bitcoin se interseccionam. E eu gostava de recuperá-lo, só para efeitos de exemplificação. A dada altura, na Micronésia, portanto, enfim, numa das ilhas, havia umas divisas, que eram umas pedras, que eram as Greystones. E estas Greystones, como é que funcionavam? Sempre que alguém queria fazer uma transação, imaginemos eu ia adquirir farinha ao João, eu tinha-lhe de transacionar, em vez de ser moeda, euros, dólares, era uma pedra, eram as Greystones, porque era o que a comunidade tinha definido como tal. E sempre que existia uma transação, vinha um public ledger, neste caso um orador, registar a transação para a comunidade que se juntava. E, portanto, a partir daí, toda a comunidade ficava a saber que o André transferiu, em troca de farinha, X pedras ao João. Isto pode parecer um exemplo idiota, mas acho que acaba por encapsular bem aquilo que é o protocolo Bitcoin e também a blockchain em termos de registro de transação. Portanto, transferência de valores, toda a comunidade sabe. Determinados tipos da comunidade são responsáveis pelo registro dessas transações, às vezes, dependendo do mecanismo de consenso, outros pelas validações, pela organização, mas no fundo é isto, toda a comunidade sabe o que se passa em termos das transações que estão a ocorrer no protocolo no protocolo da Bitcoin, e há determinados tipos responsáveis por registar essas transações na blockchain. Depois existem, se calhar, uns casos, mas eu prefiro não entrar por aí, de blockchains privadas, puras e duras, em que não se consegue perceber muito bem o que está a suceder, como, por exemplo, é o caso da Monero, mas é muito mais complexo entrar por essas temáticas. Ou seja, quando estamos a falar em Bitcoin, há muita gente que pensa que só existe Bitcoins. Não, e agora fazendo a ponto para o caso da Ethereum, que era o que estava em falta. Exatamente. Portanto, o protocolo Bitcoin em si é simples de se explicar, enfim, é o protocolo mais antigo, data de 2008, sensivelmente. A primeira transação registrou-se em janeiro de 2009, desde então tem andado a correr. A Ethereum surge, enfim, por um compósito de autores, mais conhecido o Vitalik, e a história da Ethereum também casa com aquela da Bitcoin, a filosofia da descentralização. Mas no fundo, em traços muito gerais, a Ethereum não funciona apenas como a Bitcoin, como uma transferência de valores. Ela tem incorporado em si os smart contracts, ou scripts permanentes, quem não gostar de apelidar de smart contracts, em que no fundo permite a construção de aplicações
em cima da própria rede Ethereum. Portanto, aquele exemplo que eu estava a dar da aplicação descentralizada na Bitcoin não dá para ter. Ok. Mas na Ethereum já dá. Porque é possível criar estas aplicações, estas linhas de código que passam a operar na rede Ethereum. Portanto, a rede Ethereum, para além de registar todas as transações, permite a que se criem estes smart contracts que estão subordinados a uma lógica muito de binómio de if this then that. Se acontecer isto, se verificarem estas condições, então aplica-se X. Se verificar que a Liquidity Pool tem ativos suficientes para a troca, então procede-se com a troca. Uma pergunta, eu há pouco tempo vi um documentário na Netflix que falava até um bocadinho aqui destes dois mundos, que é a Ethereum e a Bitcoin. Qual delas é que é mais anarca? Aquela que não está baseada em tantas regras? Ou melhor, ao contrário, qual das duas é que tem mais regras? De um ponto de vista do papel do protocolo em si, qual é que é mais difícil ou qual é que é mais... Ou seja, quando estamos a falar em protocolos, eu não sei se chegou a ver esse... Não. Ok. Então, este documentário basicamente o que dizia, colocava a Bitcoin e a Ethereum quase numa guerra. Em que uma defendia que a outra era mais anárquica. Ou seja, a Bitcoin dizia que não havia... que a Ethereum não estava baseada em tantas regras. Sim. E a Ethereum dizia que a Bitcoin não estava baseada em tantas regras. É isto. Sim, enfim, é um debate complicado, teria de pensar aqui um bocado. Enfim, eu acho que o protocolo da Ethereum são propostas de valor distintas. Distintas, claro, a primeira parte. Sim. Por exemplo, a Bitcoin, lá está, o criador assim o quis, as criadoras, não se sabe ao certo quem é o Satoshi Nakamoto, porque este misticismo também ajuda, acho eu, a cavalgar e alavancar muito dos criptoativos, no caso da Bitcoin, por não ter uma pessoa identificável. A proposta de valor era, a dada altura, surge após o próprio subprime e a ideia era ter uma divisa que não tivesse sujeita a basculações ou a uma determinada política monetária. Eu não tesse considerações se é melhor ou se pior. Como é óbvio. Acho que é uma proposta de valor e há quem ache interessante. E no fundo, uma das razões é que acaba por estar capped a Bitcoin em termos de moedas que estão em circulação. Exatamente. Moedas tecnicamente é errado. Exatamente. BTC estejam em circulação. Exatamente. A Ethereum, lá está, é uma proposta de valores distinta. A dada altura é um mundo, há menos regras, talvez no sentido em que o programador pode ser o artista e criar qualquer coisa na própria rede Ethereum. Desde que sujeita à própria linguagem de programação, pode fazer qualquer coisa, e nós já tivemos muitos exemplos nestes anos de vida do protocolo de rede Ethereum, desde aplicações descentralizadas, desde o próprio, os NFTs, as próprias DAOs dentro do ecossistema da rede Ethereum, enquanto o protocolo Bitcoin é muito standard. Houve recentemente assim uns lives, uma espécie de NFTs em Bitcoins, mas é mais standard. Mas são propostas, a meu ver, são propostas de valores distintas. Há pouco estava a falar na descentralização. Eu gostaria de perceber um pouco mais esta figura da descentralização e a quebra de intermediários. Ou seja, eu gostaria de... Porque as pessoas estão muito habituadas a um determinado protocolo, se pode assim dizer, não é? O facto da banca. E agora estamos a falar de criptoativos, cryptocurrencies, a descentralização, a própria quebra de intermediários. Elas podem coabitar? Sim, eu acho... eu não tenho uma visão tão extremista, diria... Não sei se é bom ou mau dos criptoativos em termos de substituírem tudo o que existe, em termos de transferência de valor e a centralização que existe. Eu acho que a banca e os criptoativos podem coabitar e há espaço para ambos. Acho é que servem propósitos também distintos. Acho que os criptoativos, na sua gênese, lá está, não sendo quaisquer considerações, na sua gênese têm propostas de valor muito interessantes e desde logo a forma como se operam, é uma temática filosófica de quebra de intermediários. Nós deixamos de ter uma pessoa que nós confiamos e recorremos, tomemos o caso da banca, para fazer uma transferência monetária e passamos a ter a comunidade. Portanto, abro a minha wallet e transfiro para a wallet do João. Certo. E haverá validadores ou mineradores que vão registrar a transação na blockchain. Exatamente. Enquanto na banca passa por outro processo. Mas acho que a banca já está instituída há anos,
no panorama internacional, não é? Para ser das instituições mais antigas, tem muita importância em termos de política monetária e acho que não substitui essa confiança em determinados claro, ativos. como é óbvio, por exemplo, eu não vejo quem queira comprar, por exemplo, uma determinada casa, uma peça de real estate, que vá recorrer a plataformas de lending, pelo menos para já, no DeFi, na blockchain. Em tese seria possível, sim. E dá-se o colateral na mesma, como por exemplo, faz uma hipoteca da casa quando se compra, mas acho ainda assim que eles têm formas de complementar, uma talvez mais rápida, outra talvez mais para um tipo de pessoas que não sejam ainda desconfiadas da tecnologia, ou para outros investimentos. Já falamos aqui numa série de buzzwords, não é? Já fomos aqui, e agradeço o facto da explicação do André. Mas vamos olhar aqui para um ponto de vista mais... a minha pergunta é, vamos esquecer o André Pessoa, agora vou-lhe fazer a pergunta do André enquanto advogado, que na área fiscal. Para um advogado, isto é quase, digamos, estar a viver ou a trabalhar em dois mundos, não é? Ou não? Não, o advogado posiciona sempre no lado dos interesses do cliente, não é? E, portanto, tem de saber, enfim, para além dos temas de independência, tem de saber guiar o próprio cliente em coisas que se podem fazer e outras coisas que não se podem fazer. Felizmente, nos clientes que temos tido, as questões são muito interessantes, porque tocam não só em temas de fiscalidade com os quais eu estou bastante interessado, não só de um ponto de vista profissional, mas também pessoal, porque alguns deles eu talvez me venha deparar mais à frente. E depois existem toda uma outra temáticas de contratuais e também regulatórias que estão a emergir, portanto tornam o trabalho do advogado desafiante na medida em que se depara de repente com um admirável novo mundo com que se tem de defrontar, porque muitos, para além destes temas, enfim, além de tentar subsumir a muitos dos temas legais e fiscais que existem, tem outro problema, ele tem que perceber verdadeiramente a dinâmica do negócio. Pois. Mas isso eu acho que é transversal em qualquer setor da advocacia, que é perceber, por exemplo, quem esteja ligado ao imobiliário, ao mercado de capitais, tem que perceber a dinâmica do mercado de capitais. Como é óbvio. Eu acho que a fiscalidade, lá está, é mais um ponto positivo. A fiscalidade, como toca em todos os aspectos praticamente da vida das pessoas, acaba por os advogados fiscais estar mais expostos a determinados temas mais cedo do que outros tipos de advogados. Do ponto de vista, nós estamos a falar de um novo mundo, como há bocado o André disse. E esse novo mundo, toda a gente reconhece que também existe aqui uma falta ainda de legislação, não é? Até onde é que um advogado pode ir? Se é que tem essa fronteira, ou se existe aqui esse limite? Porque a minha pergunta é no sentido, acha que há necessidade de mais legislação para este novo mundo, ou o que nós já temos neste momento já consegue... dar... Sim, há de facto, é uma pergunta difícil. Desculpe lá. Não faz mal. Acho que nós precisávamos de regras específicas para os criptoativos e sentimos isso na fiscalidade pré-Orçamento de Estado 2023 e no pós-Orçamento de Estado 2023. Porque a dada altura, não quer dizer que não se coloquem dúvidas, então na fiscalidade... Obviamente. Mas sobretudo em IRS havia uma grande dúvida como é que se tributava os criptoativos. Olha, essa é uma boa. Eu se calhar aproveito para fazer força, eu agradeço toda a explicação. Portanto, pré-2023, o que se dava é que não havia regras específicas, mas como sabe o direito acaba por abraçar tudo e em particular o IRS como funciona através de categorias de rendimento. Há categorias que têm uma tipicidade mais aberta e há outras que têm uma tipicidade mais fechada. Em Portugal a dúvida que sobretudo se dava e foi resolvido em parte pela autoridade tributária, enfim, eu até concordo com esse PIV, portanto é um pedido de informação vinculativa, que é de finais de 2016, se não me falha a memória, é 5717, estou a dizer porque já ouvi várias vezes. Sim. E no fundo, enfim, um sujeito passivo colocava a questão qual era o tratamento fiscal dos criptoativos na compra e venda, portanto, no caso diria clássico da maior parte das pessoas. E o que a AT vem dizer, e parece-me correto nesta ótica pré-Orçamento de Estado 2023, é que estes criptoativos só podiam ser taxados, só podiam ser tributados em sede IRS, se efetivamente eles fossem atividade profissional do sujeito passivo. Porquê? E agora talvez um pouco mais técnico. Sim, força. A categoria G, a categoria das mais-valias, onde tipicamente são tributados, esta compra e venda de ações, só capturava aquelas descrições, aquelas condutas, aqueles factos tributários que constassem efetivamente da lei.
enquanto a categoria B é mais ampla e abrange qualquer tipo de atividade profissional. Este era o grande ponto. E não quer dizer que ainda não se discute em parte o que é atividade profissional, o que é que não é, mas isso é um tema já da lei do IRS há vários anos. Mas deixou, curiosamente, uma ponta solta, por exemplo, para outros tipos de operações, rendimentos de categoria E, relativamente ao staking. E agora, só para explicar esta buzzword. Sim, por favor. Por exemplo, em traços gerais, estamos a falar de depósitos de capital que se consegue obter um determinado rendimento, chamemos-lhe um juro. E, no fundo, a autoridade tributária não se pronunciou sobre isso, enfim, dedica umas linhas mais genéricas sobre a tributação dos rendimentos de categoria E na altura, mas olhando em concreto para a situação do sujeito passivo, não quer dizer que esteja errada, simplesmente eu preferia que na altura tivesse densificado um pouco mais. Pronto, mas para fazer a ligação completa e o full circle, nós sentíamos já, enquanto advisors na altura, algumas dificuldades a navegar pelas normas, porque a verdade é que tínhamos várias categorias de IRS, sabíamos, por exemplo, não eram rendimentos prediais, de certeza, mas muitas das vezes há dificuldades também, por vezes mitigação até de risco dos clientes, de se caem ou não naquela categoria de rendimentos profissionais, caso viessem para Portugal. Isto era uma discussão que se tinha. E, portanto, a partir do Orçamento de Estado de 2023, felizmente, passamos a ter mais regras, bebemos em grande medida daquilo que já era a experiência germânica na tributação e austríaca, portanto, assim, novamente em traços gerais, o regime fiscal deixa de tributar, ou passa a não tributar crypto-to-crypto transactions. Isto é o que vem, enfim, de inspiração austríaca, salvo-se cair em determinadas regras anti-abuso, e depois tem uma exclusão de tributação, para quem não seja sujeito passivo profissional, sobretudo, de 365 dias de detenção do token. No fundo, realizando uma mais ou menos valia, está excluído de tributação se fizer os 365 dias. A vantagem de ter um regime fiscal específico é porque lá está, a meu ver, para além de trazer mais conforto para as pessoas que estão cá, ajuda também, enfim, a própria assessoria. Mas, para além disso, eu mencionaria também, por exemplo, num plano regulatório, a entrada agora em vigor do MiCA, que ajudará exatamente. O que é o MiCA? O que é o MiCA, por favor? O MiCA é uma data de coisa. Mas o MiCA é o primeiro pacote regulatório dirigido aos criptoativos, a determinadas gamas de criptoativos. Depois podemos entrar em discussões mais de detalhe, mas, por exemplo, o MiCA não visa capturar aqueles criptoativos que se qualifiquem como, por exemplo, instrumentos financeiros, porque esses já têm tratamento próprio em outros regulamentos europeus. O MiCA, por opção, por exemplo, não lida com os NFTs, exclui os NFTs do próprio esquema do seu pacote regulatório. No fundo, o que é que o MiCA visa trazer? Eu diria, por um lado, mais transparência do mercado, com normas específicas para o abuso do mercado, não só na vertente de informação privilegiada, utilização ou divulgação, como na vertente de manipulação do mercado. E, felizmente, diria, na Europa ainda não temos muitos casos onde se discutem isto, ou pelo menos estão evidentes. Acho que em parte também por estarmos na iminência do novo pacote regulatório, mas, por exemplo, nos Estados Unidos defrontam-se muitas vezes com estes sistemas de manipulação do mercado e já há até casos muito interessantes. E, por outro lado, acaba por estabelecer regras puras e duras de relatório de o que é que um criptoativo tem de fazer, dependendo da classificação, se é um utility token, se é um e-money token, se é um asset reference token, para ser emitido. No fundo, obriga, similar, por exemplo, ao que se passa quando uma empresa torna-se pública, a emitir um prospecto, a cumprir com determinadas condições de rácios de solvabilidade, de gestão, os Crypto Asset Service Providers, os CASPs, ou VASPs, para quem prefira, passam a estar licenciados e ter autorizações das entidades competentes e, no fundo, tem a vantagem de colocar a União Europeia face às outras jurisdições numa posição de vantagem, onde, por exemplo, os Estados Unidos têm adotado uma política persecutória muito forte aos criptoativos e de não quererem sequer regular. Portanto, o que dificulta, por exemplo, em casos de abuso de mercado, porque tem de reconduzir o criptoativo a um security ou, por exemplo, a uma commodity. Por caso contrário, se ele não cair em nenhuma destas classificações, por muito que haja, em teoria, uma prática abusiva de mercado, não se pode prosseguir.
E a vantagem da União Europeia, enfim, as normas de abuso de mercado depois têm determinadas especificidades no âmbito material, etc., mas é que posiciona a União Europeia como a verdadeira guardiã dos criptoativos. Porque existe, enfim, conjugando com o regulamento de abuso de mercado que é aplicado aos instrumentos financeiros, que também tem uma norma extraterritorial que permite prosseguir atos que se passam, por exemplo, nos Estados Unidos, de ativos listados em plataformas europeias, com os criptoativos passa-se o mesmo. E, portanto, a União Europeia passa a abraçar todas mas podemos dizer que a União Europeia será, digamos, o supervisor das cripto para os países europeus? Em matéria de abuso de mercado, parece-me que sim. Dos países europeus, sem dúvida, claro. E pode até atingir mais. Sério? Sim. A sério? Lá está, as regras da extraterritorialidade. Isto é algo que já se passa, enfim, de um ponto de vista regulatório, já existia até antes na diretiva que o regulamento do abuso de mercado para os instrumentos financeiros veio substituir, que é ir para além do que se passa no território dos Estados-membros. Portanto, a União Europeia pode prosseguir atos abusivos numa plataforma de negociação, por exemplo, dos Estados Unidos, se isso afetar ativos listados em plataformas europeias. Porque a lógica é, como se visa manter a integridade e a confiança do mercado, faria pouco sentido, de um ponto de vista do legislador, deixar que determinadas práticas que se passam fora, digamos assim, da sua cerca, pudessem influenciar ainda assim e de certa forma, atingir determinados utilizadores que estão na Europa. E, portanto, sim, parece-me, eu acho que estou bastante confiante e espero que sim, que a União Europeia aproveite, conjugado, articulando com o regime fiscal, esta oportunidade. Agora que fez esta explicação sobre o regulamento MiCA, que eu por acaso não tinha esse conhecimento e agradeço, uma pergunta com duas. Okay. Ou seja, o que é que são os contratos SAFTs, tipo de contratos SAFTs, ok? E pegando naquilo que falou, qual é o grande problema do mundo dos criptoativos? Ok, são duas perguntas. O SAFT é mais fácil de responder. O SAFT enfim, significa Simple Agreement for Future Tokens. No fundo, o token ainda não está na blockchain, ainda não foi criado, e o que aparece é que determinados investidores, numa fase muito inicial, acabam por garantir a sua posição no mercado, que vão ter determinados criptoativos quando forem lançados. Muitas das vezes, e nos casos standard, eles estão, enfim, por questões até para evitar logo que os criptoativos tenham muita volatilidade quando são lançados para o mercado, eles estão locked, significa que que os investidores iniciais só têm direito aos criptoativos passado um determinado período de tempo. Okay. São contratos, de um ponto de vista jurídico, contratual, a dinâmica em si não é muito complexa, o enquadramento jurídico às vezes pode ser. Okay. E levantam, por exemplo, é difícil muitas das vezes acautelar a proteção do investidor inicial nos próprios criptoativos e quando é que vai ser lançado e incluir obrigações específicas de lançamento vai ter de ser a determinada data, porque existe depois, enfim, os reguladores podem ter de intervir para definir, por exemplo, antes do MiCA e também após, se o criptoativo é um security ou não, porque aí já segue instrumentos regulatórios distintos, se vai ter de cumprir com determinadas regras regulatórias ou não. Nós em Portugal tivemos um exemplo em que, a meu ver, por exemplo, a CMVM, uma boa amostra de estar muito atenta, que é o caso da BitBeyond, que era para ser o primeiro ICO em Portugal, isto fazendo paralelismo entre os SAFTs e os ICOs. Certo. E em que se discutia se aquilo era ou não um valor mobiliário, porque se fosse um valor mobiliário, seguia determinadas regras. Exatamente. Não sendo um valor mobiliário, poderia-se lançar, porque na altura não havia quadro regulatório aplicável. Mas, terminando esta questão, os SAFTs são então esses instrumentos contratuais que os investidores numa fase inicial visam garantir para ter logo os tokens. Tipicamente são auxiliados por avaliações de mercado, porque naturalmente os investidores querem lucrar. Claro. E tentam fazer esse matching. Relativamente à segunda questão, mais difícil de responder, qual é que é o grande problema dos criptoativos? O mercado dos criptoativos em si é um mercado, enfim, que está a emergir e, portanto, tem alguns problemas de crescimento que eu acho que outros mercados também obviamente que tiveram, claro. E, portanto, tem um problema de ganhar a confiança das pessoas, de um modo geral, e, portanto, eu acho que esse problema é em parte combatido por
pelos temas regulatórios que já falámos e pelas próprias regras jurídicas e fiscais que vão surgindo. Tem o tema, como já disse, do próprio abuso de mercado, que também vai ser combatido, mas acho que no fundo muitos dos problemas com que os criptoativos se vão deparando é através de mecanismos fraudulentos que outras pessoas utilizam, projetos que depois são, passa a expressão técnica, rug pulled, no sentido em que tira-se a liquidez dos investimentos feitos pelas outras pessoas. Aconteceu muito durante, digamos assim, o período de euforia dos NFTs em muitos projetos, próprias celebridades americanas. Exatamente. E, portanto, são projetos que são descontinuados e depois perdem o valor do mercado, porque, enfim... E também neste mundo tem acontecido muito aquilo que eu chamo que é o fake marketing. Não sei se percebes esse termo, que é, eu posso criar uma ilusão de uma empresa, de uma emergente dentro daquilo que são os criptoativos, ok? E de repente fazer aqui, espalhar a palavra e aquilo ser uma coisa 000. Sim. Pode acontecer ou não, neste momento? Eu percebo o ponto, João, mas lá está, eu acho que são problemas de crescimento, porque se nós recuarmos uns anos, quando há o surgimento das .com, também havia muitas .com que só tinham .com é verdade. E, portanto, eram shell companies no sentido em que não tinham aporte de valor. Mas imagina, eu sou um pequeno investidor que tenho aquele dinheiro... Não me faz falta, mas podíamos fazer falta para outras coisas, e de repente ouço falar de uma empresa X que está em crescimento e aquilo não é nada, basicamente é um marketing, não é muito agressivo, eu invisto para lá o meu dinheiro, não tenho retorno nenhum, e de repente aquilo deixa de existir, não é? Lá está, há regras regulatórias que visam combater isso, felizmente, enfim, também há outros mecanismos penais que poderíamos aplicar, sim, a própria fraude. Mas o problema é depois identificar essa... Exato. Eu acho que, para além do tema de ser determinados problemas de crescimento, acho que também pode levar a alguma ou pouca sofisticação de determinadas pessoas que não se podem deixar levar por esse tipo de promessa. Porque, enfim, não então, há naturalmente dinheiro fácil. Desculpa interromper, claro. Ou seja, qualquer pessoa, com a mensagem qualquer pessoa que queira fazer investimentos... devia ter um advogado, é isso? Não chegaria a tanto, acho que tem de estar informada, acho que tem de perceber que os investimentos são riscos, que os advogados ajudam em estruturação de investimentos, enfim, não só de criptoativos como outros investimentos, mercado de capitais, real estate, mas tem de perceber que existem riscos e dinâmicas próprias deste mercado que, sobretudo, eu acho que com esta temática da descentralização cria uma espécie de um meio mais tribalista das próprias pessoas que se identificam com um determinado projeto e, portanto, acho que pode ajudar à própria especulação. Mas lá está, o que é o valor de mercado de determinado ativo? É o que alguém estiver disposto a pagar por esse ativo, não é? Mas quais são os conselhos que tu podes dar às pessoas que nos ouvem enquanto investidor, não é? Pequeno investidor, e enquanto advogado? Enquanto investidor de hobby, acho que tem de ser curiosas e perceber, mais importante que qualquer retorno, pelo menos eu tenho esta perspectiva, é a curiosidade intelectual. E, portanto, é preciso ter skin in the game no sentido de interagir com a blockchain, perceber próprio, fazer uma transferência, criar 2 wallets, fazer uma transferência para perceber mais ou menos a dinâmica. Eu sugeriria ler os white papers, mas lá está, por curiosidade. Há muitos deles, e eu confesso que não percebo aquela dinâmica toda, porque há termos muito técnicos que estão a ser, e códigos que estão a ser utilizados, a linguagem codificada que está a ser utilizada, que só os programadores é que conseguem traduzir, e mesmo dentro dos programadores há uns que é em Java, outros é noutra linguagem qualquer. Sim. Mas estar informado, perceber os riscos dos criptoativos, eu não diria dar o dinheiro como fundo perdido, mas tem de ser dinheiro que não pode fazer falta nas pessoas, não é? Mas isto são aconselhamentos de quem está metido no mercado, sobretudo uma perspectiva de hobby, que já perdeu dinheiro, que já ganhou dinheiro, mas que a mim interessa-me mais, para além disso, sobretudo na parte profissional, também acompanhar o que se vai passando, porque há coisas muito interessantes e que levantam muitos temas, não só do ponto de vista regulatório. Tenho estado com a cisma do abuso de mercado, mas no abuso de mercado, ou por exemplo na própria fiscalidade, e é muito interessante acompanhar esse desenvolvimento. André, agradeço imenso a tua explicação.
durante a conversa que tivemos, houve aqui determinadas palavras, algumas buzzwords que no momento conseguiste explicar, mas eu tenho aqui uma lista e pedia-te a tua opinião, mas que fosse de uma forma muito simples. Vou tentar. Vamos começar. O que é o lending? Ok, o lending, que é um protocolo que se coloca um colateral, imaginemos Ethereum, e eu consigo tomar de empréstimo uma stablecoin. Okay. E o que eu faço com essa stablecoin, com esse empréstimo, posso, por exemplo, fazer cash out, assim dizer, numa centralized exchange, fazer o que se chama off-ramping. Ok. Ou posso, por exemplo, utilizar noutras aplicações enfim, da blockchain. Posso utilizar para outras trocas comerciais, posso utilizar para pagar um SAFT, por exemplo. Okay. O que interessa é que no lending, nos criptoativos, é sempre over-collateralized, no sentido em que, como estamos a interagir com um smart contract, ele tem de ter garantias que se houver uma queda bruta de mercado, ele fica colateral e não há aquilo que é bad debt, portanto não fica a perder. Em alguns casos, se for muito bruta, pode ficar a perder, mas no fundo o lending funciona desta forma. Depois há umas coisas mais interessantes, novas, que estão a ser discutidas. Okay. Eu gostaria de... Nós tivemos no episódio anterior a descrição por parte do convidado, mas eu queria... Qual é a tua definição de criptoativos? Vou estar ligado à definição legal, portanto é a representação de bens ou direitos armazenados na tecnologia distribuída, enfim, representação digital, naturalmente. Obviamente. Token. Há muita discussão à volta do que é, enfim, cryptocurrency e token. Eu muitas vezes domino os dois como sinónimos, mas é tudo o que não seja a criptomoeda nativa da própria plataforma. Qualificaria como token. Portanto, no fundo é um criptoativo. Okay. NFTs são Non-Fungible Tokens. A principal característica é distinguir dos outros criptoativos, enquanto os criptoativos são fungíveis. Por exemplo, um Ethereum é igual, o meu Ethereum é igual ao Ethereum do João. Okay. Os NFTs têm um registro único que não existem mais lá na blockchain. Uma chave. Bots, ok. Bots na blockchain podem ser várias coisas. Enfim, são mecanismos montados por determinados players para, por exemplo, fazer o token sniping. Mal os tokens são lançados, eles conseguem logo adquirir uma vasta gama deles. São, no fundo, programas, sistemas optimizados para fazer a performance de uma determinada conduta. Por exemplo, como falámos, pode ser tokens programados para a própria arbitragem. A vantagem é que, como são automáticos, esperam sempre o agente individual, alguém que esteja a analisar o mercado. AMM é o contraste, por exemplo, com os order books, foi aquilo que nós falámos inicialmente das liquidity pools. Exatamente. São automatic market makers, no fundo, enfim, traduzem-se naquela fórmula que já vimos de manter a constância nas trocas de ativos da liquidity pool. Muito obrigada, foi uma bela conversa, passou rápido, passou muito rápido, foi muito agradável e deixa-me dizer-lhe, André, que há pouco quando fiz a sua apresentação, lhe dizia que era o mais jovem, e é verdade que era o mais jovem dos meus convidados, mas realmente o conhecimento que tem, eu dou-lhe os meus parabéns. A forma como tentou explicar este novo mundo, para muita gente ainda há aqui muitas dúvidas, muita falta de conhecimento. Muito obrigada, desejo-lhe tudo de bom e eu tenho quase a certeza que vai dizer um futuro brilhante, sinceramente. Muito obrigado, João. Acho que há muitas pessoas capazes, eu é que tenho de agradecer o convite, acho que fui convidado uma panóplia de advogados que explicar-lhe até se calhar melhor, mas eu agradeço humildemente o convite e muitos parabéns pelo projeto. Muito obrigado. E a vocês, muito obrigado mais uma vez por estarem connosco. Há aqui um ponto que eu gostaria de referir, agradecer ao Aetos Hotel Ericeira por nos ter proporcionado este magnífico espaço, paisagem que vocês não conseguem ver do mar, é lindíssimo. Muito obrigado por todo o apoio à produção e espero vê-los em breve. Muito obrigado.